Olá, meus amigos e minhas amigas. Novo curso Processo de Fabricação de Cimento. Estamos na aula número 2. Eu quero agradecer a todos vocês que têm prestigiado muito esse canal. Continue nos dando esse apoio, porque tem muita coisa boa a vir pela frente aí. E nessa aula número 2, nosso curso Processo de Fabricação de Cimento, nós vamos falar sobre, primeiro, o conteúdo do curso, o que vai ser visto nesse curso. E, na sequência, já vamos dar entrada ao quê? As matérias-primas principais que são utilizadas na fabricação de cimento. Então, vamos lá. O histórico do cimento nós já vimos na primeira aula, então nós não vamos falar nada sobre ele. Aí vamos ver a cadeia produtiva do cimento. Vamos falar sobre matérias-primas, extração da matéria-prima, britagem. Britagem é um tema que eu não vou me alongar muito nesse curso, porque tem ele no curso técnico em mineração, aí no canal, onde eu falo bastante sobre britagem. Então, vocês podem assistir às aulas do técnico também, específicas de britagem, e aí a gente concentra mais este curso naquele ponto específico da fabricação de cimento, que é a pré-homogeneização. Essa é um dos fatores principais do sucesso na fabricação de cimento. Na pré-homogeneização, nós vamos falar sobre o fator de saturação da cal, vamos falar sobre o modo sílica e o modo alumina. Esses três fatores são a coração e a alma do cimento. Se der alguma coisa errada nesse processo aí, pode saber que a coisa vai desandar. Depois, na sequência, vamos falar sobre a moagem da farinha ou cru, material pré-homogeneizado, ele vai alimentar o moinho, e o produto do moinho é denominado cru ou farinha. Aí vamos ver a parte da pré-calcinação, a torre de ciclone, caixa de fumaça e outras coisas, com processamento de resíduos. É uma coisa muito importante, inclusive para a preservação do meio ambiente, porque o coprocessamento de resíduos ele faz com que sejam utilizados materiais que são descartados em outros setores da indústria e tal, e eles entram na fabricação de cimento como combustível, ou seja, como auxiliar do combustível na fabricação do clinker. Tá? Então vamos ver também a produção do clinker, as fases que ele passa dentro do forno, a química do clinker, que é essencialmente importante. E na química do clinker nós vamos falar sobre C3S, C2S, aluminato de cálcio e C4AF, que é o ferroaluminato. Meus amigos e minhas amigas, aí está a outra parte da alma do cimento. Então, na pré-homogeneização, se der problema, você não vai ter um cimento de qualidade. E na produção do clinker, se der problema, você perdeu todo o seu trabalho anterior. Tá? Inclusive, o resfriamento do clinker, que nós vamos ver que é importantíssimo. Ou seja, a fabricação de cimento ela é um processo muito interessante. Aí você vai, mas eu sou técnico em mineração, eu não quero aprender isso, eu não sou técnico em química. Meu amigo, eu trabalhei muito tempo em fábrica de cimento e eu sou técnico em mineração. Então, tem espaço para técnico em mineração, tem espaço para engenheiro de minas, tem espaço para geólogo, tem espaço para gestor ambiental, tem espaço para técnico e engenheiro químico e todas as outras áreas da engenharia e da tecnologia. Então, não tem essa de, não serve. Serve sim. E outra coisa, conhecimento abre portas. E portas abertas levam ao sucesso. Aí nós temos uma figura simples que mostra tudo isso que nós vamos ver. Tá? Que é mineração, britagem, pré-homo, pré-aquecimento, pré-calcinação, produção do clinker, resfriamento e armazenamento, adições, moagem do cimento. Então vocês vão ver que nós temos dois circuitos de moagem distintos. Um é a moagem da farinha ou cru,
O outro é a moagem do clinker, com as adições que vão ser feitas no moinho para que ele se transforme em cimento. E, finalizando, a armazenagem e transporte. Então, nós vamos ter a armazenagem do clinker, a adição, moagem de cimento, a armazenagem, ensacamento e granel, aí a logística, que é o transporte e a distribuição de cimento. Então, continuando aí, nós temos um esquema de tudo que será visto no curso. E vamos tratar cada assunto dele separadamente e detalhadamente. E agora falando sobre matérias-primas. Então, as principais matérias-primas, tá? Não quer dizer que são as únicas. Existem outras que podem ser mencionadas, mas é o quê? Calcário, argila, minério de ferro, areia ou escória e o gesso. E nós vamos ver cada uma delas aqui com detalhe. Então vamos lá. O calcário nada mais é do que uma rocha sedimentar, sendo a terceira rocha mais abundante na crosta da Terra. Tá? Ele é constituído basicamente de carbonato de cálcio. Dependendo da origem geológica, ele pode conter impurezas como magnésio, silício, alumínio ou ferro. No caso do magnésio, dependendo do teor de magnésio, ele toma até uma outra denominação. Tá? Então, o elemento cálcio ele abrange o quê? 40% de todo o calcário. É o quinto mais abundante na crosta terrestre. Então, como eu falei com você, de acordo com o teor de magnésio, eu posso ter um calcário calcítico, magnesiano e dolomítico. Esse muito utilizado para corretivo de solo. Calcário calcítico é considerado calcário calcítico aquele em que o teor de magnésio varia de 0 a, no máximo, 4%. Então, devido à maior quantidade de cálcio, a rocha quebra com maior facilidade e em superfícies mais uniformes e planas. Então, ele tem uma menor quantidade de carbonato de magnésio e exige maior temperatura para descarbonatar. Já o calcário magnesiano é aquele calcário em que o magnésio está compreendido numa faixa de 4 a 18%. Esse calcário ele é ideal para a fabricação de cal. É uma rocha um pouco mais dura, quebrando sempre o que? De forma irregular. Ele necessita de uma temperatura menor para descarbonatar do que o calcário calcítico. Já o calcário dolomítico é aquele cujo magnésio está acima de 18%. Então, ele possui uma temperatura de descarbonatação ainda menor que o magnesiano e, como eu já falei, é muito utilizado como corretivo de solo. Bom, uma observação aí, tá? Apenas o calcário calcítico vem sendo utilizado na fabricação de cimento, porque o magnésio pode trazer problemas para o cimento após a utilização dele em obras. Então, o uso de calcário com alto teor de magnésio causa desvantagens na hidratação do cimento, pois provoca o aumento do volume e produz sais solúveis que enfraquecem o concreto quando exposto à lixiviação. Como eu disse para vocês, a fabricação de cimento ela é fantástica, né? Fantástica. Quando você vai na loja, compra um saco de cimento, mistura com a areia e tal, joga na parede, você nem imagina todo o trabalho e todo o cuidado que tem por trás disso para garantir que aquele cimento vai fazer com que a sua obra dure muitos e muitos anos. As argilas são silicatos complexos contendo alumínio e ferro como cátions principais. E elas têm também potássio, magnésio, sódio, cálcio, titânio, muitas outras coisas. Tá? Então, fundamental também a análise da argila para ser utilizada na fabricação do cimento. Então, a escolha dela envolve o quê? Envolve disponibilidade, distância, a relação sílica, alumínio e ferro, que é importantíssimo, e os elementos menores como os álcalis. Tá? Então, a argila, o que ela vai fazer? Qual a função principal dela? Fornecer os componentes Al2O3, Fe2O3 e SiO2. Tá?
Então, pode ser utilizado bauxita, pode ser utilizado minério de ferro, pode ser utilizado areia para corrigir, respectivamente, os teores dos componentes necessários. Então, minério de ferro. Basicamente, todo mundo sabe o que é minério de ferro, nós não vamos entrar em muito detalhe, mas é a rocha a partir da qual pode ser obtido ferro metálico. O ferro encontra geralmente em forma de óxidos, como magnetita, hematita, tabirito, uma série de outros. O minério de ferro tem um teor de ferro variável de acordo com o material ferreiro. Então, na composição da farinha ou cru, nós vamos ver o que é o percentual de ferro que é necessário a ser adicionado para que você tenha uma farinha com a qualidade apropriada para a clinkerização. Um exemplo aqui, você tem mineral hematita, magnetita, magnesioferrita, goetita, limonita, siderita, pirita e tal, e cada um deles com a sua fórmula química e o teor de ferro, tá? E também o teor de ferro após a calcinação. Vê que em alguns aí ele varia. Vamos adiante. Areia. Areia é um conjunto de partículas. A areia todo mundo conhece. É essa mesma areia aí que você compra para fazer aí uma churrasqueira, para fazer um muro, para fazer uma casa e tal. É um conjunto de partículas de rocha desagregadas, material de origem mineral, finamente dividido, composto basicamente de quê? Dióxido de silício, tá? A formação dele é na superfície da Terra pela fragmentação das rochas, processo de erosão ou processo sedimentar. É utilizado em obras de engenharia, preparação, ou seja, areia até para areia panela. A escória. O que é a escória? E nós vamos ver mais na frente um cimento chamado CP2E, diferente do comum que você compra, que é CP2F. Mas isso nós vamos ver mais na frente. Então, a escória é o subproduto da fundição de minério. Pode ser considerado uma mistura de óxidos metálicos, mas também pode conter sulfitos metálicos e átomos de metais na sua forma elementar. O gesso é o produto de adição final no processo de fabricação de cimento. Então, nós não vamos ter a adição do gesso na composição da farinha. Mas, em compensação, nós não teremos cimento se não tiver a adição do gesso quando da moagem do clinker. Também é encontrado sob forma de gipsita, bassanita, anitrita. Utiliza-se também o gesso proveniente da indústria de ácido fosfórico, ou seja, a partir da apatita. Aí uma imagem aí as fotos aí das principais matérias-primas. Nós temos do lado esquerdo aí minério de ferro e escória, do lado direito nós temos gesso e argila, ao centro o calcário, que é o principal, e embaixo aí nós temos a nossa conhecida areia. Bom, meus amigos, chegamos ao final dessa aula, nós vemos as principais matérias-primas. Na próxima aula nós já vamos iniciar falando sobre a qualidade e a influência delas para a fabricação do cimento. Agradeço a você que está acompanhando esse curso, um curso bastante interessante, onde você vai ter um aprendizado completo sobre todo o processo de fabricação de cimento. E aqui eu quero fazer um pedido a você que chegou até aqui. O canal não sobrevive sozinho, ele precisa de ajuda. E se você puder ajudar para que possamos investir em equipamentos melhores para trazer mais qualidade ao nosso canal, aí faz um Pix e meu muito obrigado e até a próxima.